Hoje vamos falar lição 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Caim matou Abel. Abel mata um, né? Depois temos a família de Jacó, com 12 filhos, e 11 não mata um. Deus preservou o dia depois da morte de Abel. Todos aqueles que são justos, Deus colocou uma seca que o diabo só passaria se Deus permitisse. Porque Deus não permitiu. Deus só deixa o diabo fazer aquilo que ele permite. Que Deus permite. Se Deus não permitir, ele não faz. Mas antes disso, antes de eu continuar, vamos falar o principal, textuário. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, versículo 16. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A leitura bíblica em classe. Gênesis 37, de 1 a 4, 11, verso 18, versículo 23, versículo 24 e versículo 28. Vamos no capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e o lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, e os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus, aleluia. E então José teve 3 tipos de capa. A primeira foi o favoritismo. A primeira foi o favoritismo de cores, a capa da consciência, e a terceira de quando ela estava na prisão, porque lá ele interpretou sonhos, lá Deus usou ele grandemente, lá concretizou o que ele tinha falado lá atrás, porque ele falou e não mudou seus hábitos, ele falou e creu, não mudou nem para um lado e nem para o outro, teve fé daquilo que estava falando, teve fé e pôs em prática. Não tentou, por exemplo, tentar atalho, mas colocou aquilo no coração. Falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Sempre colocou aquilo no coração. Jacó. Agora vou falar as 3 razões de Jacó, que aconteceu todo esse ciúme. Primeiro, Jacó amava mais José, porque José, tudo que fazia era a vontade de pai. Ele cuidava dos irmãos, ficava observando de longe para não acontecer nada. Quando eu vi que acontecia alguma coisa de errado, ou que os irmãos tentavam fazer alguma coisa errada, por exemplo, brigar, por exemplo, ele ia lá e interrompia. Depois eu falava, pai, meus irmãos queriam brigar e infelizmente eu não deixei. Então, quer dizer, por essa razão o pai amava demais ele. E ele era um dos filhos primeiro, né? Tá. Então José estava no Egito. De 12 ficaram 11. Benjamim conhecia a linguagem do Egito e também a fala hebreia. E 2. Os sonhos. Lá no capítulo 37, José tinha uns sonhos. Ele sonhava e falava, ó pai, eu tive um sonho que eu estava no meio de cereal e meus irmãos todos prostraram diante de mim, prostraram. E de repente, Jacó achava aquilo incrível, falava, ô meu filho, que bênção.
E cada vez mais ele amava, porque José sempre falava alguma coisa diferente. E terceiro, a razão, porque os irmãos detestavam ainda mais ele, por causa das palavras. Ele, José ama meu pai, José é mais amado pelo meu pai? Nós não. Isso não pode ser assim. Ele ainda fala que nós vamos curvar ele vai ser o rei? E nós? Nós vamos ser o quê? Nós não podemos aceitar isso. José jamais vai ser rei. Isso é apenas sonho. Então aí começou o ciúme. E o ciúme passou a ser inveja. Falar, poxa, ele é o mais lembrado, não lembra de nós, só dele. E só ele, pronto, acabou. Bom, isso aí. Então, isso aí representa também o arco de Noé, que estava recaída na primeira túnica, favoritismo. Logo vem o favoritismo, lá no passado, que ele favorecia mais a José. E naquele tempo, Deus fez um concerto, que quando tivesse aquele arco, ele não ia destruir a terra. E teve um concerto com José também. Veja, José era o fiscal, porque, igual eu disse, ele cuidava dos irmãos de longe. Ele ficava observando se os irmãos estavam trabalhando certo ou se ia brigar. Se fosse brigar, ele tirava, falava, ó, apartava, não faça isso é errado. Se falasse uma coisa demais, falava, ó, não faz isso não. Isso pode tinha conflito entre vocês. Sempre procurava defender. Ele era um defensor, ele era o fiscal do pai. Tudo que fazia era para cuidar dos filhos, dos irmãos, né? O primeiro sonho foi cereal. Logo aí o cereal. E aconteceu que teve a fome e realmente os irmãos lá no capítulo 42 de Gênesis, eles prostraram diante de José, porque começaram a passar fome. Então eles se prostraram diante de José. Lá, igual eu disse, 12 de 1, aí já é 12 de 1. 12 não mata 1. Na mesma hora que os irmãos falavam, Senhor, a nossa parentela, falando para Jacó, porque eles não conheciam, falando para José, que eles não conheciam que José era seus irmãos. Na nossa parentela são 11. Mas na mesma hora que falava que era 11, já falava que era 12. É 11 ou é 12? Por quê? Porque eles ficavam em dúvida. Porque venderam José naquele tempo. Para eles, José era um escravo até hoje. Então, eles não conheceram José, mas José conhecia cada um. Então José começou a ver se realmente eles eram igual ele. Se mudou a postura no passar dos anos, que muitos mudam, né? Começou a testar os filhos. Falar, não, vou fazer o seguinte. Vou testar meus irmãos. Aí prenderam a eles, falou, ó, prendeu um desses, falou, ó, agora você vai lá, só vou soltar o outro se você trouxer o meu irmão, se você trouxer o Benjamim. Falou Benjamim, não falou irmão, Benjamim. Aí chegou lá, falou com o pai dele, Jacó, o pai deixou, coração apertado. Então, toda vez que ele fazia um propósito, e eles ficaram 3 dias presos lá, toda vez que fazia alguma coisa, Jacó via que realmente eles tinham mudado. Eles pararam de admitir que falou a verdade. Falou a verdade para o pai, chegou lá, falou a verdade para o irmão, sem saber que era irmão, né? Aí viu que mudou, aí resolveu falar a verdade, que ele era realmente, ele era o José, era irmão dele, que trouxesse a família e toda a parentela para o Egito, porque ainda tinha muitos anos ainda de fome, né, na terra. Para que eles não padecessem de fome, né? E nessa situação, o que o ciúme gerou? O ciúme gerou desarmonia, porque virou inveja. Se fosse um ciúme controlado e não tivesse inveja, não tinha nada. Ciúme controlado, quando não prejudica nem quem está ciumando e nem aquele enciumado, não dá problema. Mas se for exagerado, prejudica, porque vira pecado. Querer cuidar bem de algo ou de uma pessoa é bom, mas se for demais, é pecado. Não devemos querer cuidar demais, mas sim uma coisa normal, como se fosse um outro qualquer. Tem que ser assim, não pode ser exagerado. Deus não agrada disso. E isso é com a família também. A gente devemos saber que devemos amar um ao outro, respeitar. Ah, mas eu não quero fazer o que aconteceu com meu pai lá atrás. Eu não quero ser desse jeito, porque senão vai acontecer o que aconteceu com minha família lá atrás. Não precisa ser daquele jeito. Mas esquece o passado, vamos viver o presente. Vamos viver conforme Deus quer e vamos pedir a Deus sabedoria e entendimento para que possamos não só desfrutar de nossa família,
mais do lar onde a gente está, mas do serviço onde a gente está também, que lá também é o nosso lar. Querendo ou não, a gente vive mais no serviço que em casa. Vamos aprender a abençoar, a agradecer. Deus abençoa completamente essas coisas. E agradeço a todos aí que tiraram o seu tempo. Se puder, manda um like aí. E Deus que venha abençoar a cada um. Pense nisso. Deus ama vocês.